É, e aí, beleza? Meu nome é Levi e eu vou apresentar uma aula sobre algoritmos em grafos. Eu sou do curso de Ciência da Computação e essa é uma atividade de estrutura de dados, da matéria Estrutura de Dados, onde eu vou falar sobre algoritmos em grafos, passando por BFS, DFS, caminho mínimo e cacheiro viajante, falando um pouco da teoria, mostrando um pouco do código em C e testando também. Bom, o que é um grafo, né? Um grafo, ele é justamente, está no nome, né? No nome da matéria, ele é justamente uma estrutura de dados. Ou seja, para que serve, por exemplo, né? É uma estrutura de dados que serve para quê? Para representar relações. A gente vai sempre pensar nisso, em relações. Relações entre quê? É como se fossem pontos, como está mostrando aqui, né, no slide, pontos e ligações. Se a gente pensar, por exemplo, em um triângulo, certo? Um triângulo tem três pontos, que são os três vértices, e três ligações, que são as arestas. É justamente assim aqui também. E aí, se a gente pensar, por exemplo, aqui, vértices vão ser justamente os elementos principais, que aqui no caso A, B, C, D, E, e arestas são as ligações entre os vértices. E o que são pesos? Bom, se a gente pensar em química o que é que tem, né? Por exemplo, H2O, certo? H2O você vai ter uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Só que a ligação entre elas tem pesos, tem elétrons, tem atração. E às vezes as ligações têm atrações diferentes e pesos diferentes. Aqui também é a mesma coisa. Só que aqui o peso vai significar custo, distância ou tempo. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, entre A e C tem o peso 5. Então, custa mais passar de A para C do que de A para B. É simples assim. Se a gente pensar também, por exemplo, no exemplo que está escrito aqui, de cidades e estradas. Então, é como se tivesse duas, três cidades ou quatro, e você está querendo ir por estrada de uma para outra. É justamente isso, é justamente essa ligação. E é assim que funciona na vida real, tem toda essa conexão com essa parte de grafos. E também como as estradas, né, grafo também tem sentido. E aí, grafo direcionado vai ter um sentido, com a rua de mão única, como uma rua de mão única, né? E grafo não direcionado vai ter dois, vai ser os seus dois sentidos, né? Como se fosse a maioria das estradas, né? Uma mão via dupla. Bom, e agora vamos passar para busca em grafos. O que é busca em grafos? Justamente, busca em grafos significa o quê? Percorrer de um vértice para o outro, de um vértice para o outro, seguindo as arestas. Então, de um ponto para o outro, seguindo os caminhos. E aí, o que acontece? Vai justamente sempre começar com um vértice inicial e, como eu falei, né, seguir as arestas. E o que é importante? É importante marcar os vértices visitados. Então, vai ter um vetor, que é o vetor de vértices visitados, ou vetor de visitados, né? Vai ser importante porque ele vai marcar quais já foram visitados. E por que isso é importante? Porque grafos podem ter círculos, certo? E aí, se não marcar qual já foi visitado, o algoritmo pode se perder, né? E aí pode ficar voltando entre os mesmos vértices. E o que é que isso vai evitar? Essa parte de marcar os visitados vai justamente evitar as repetições e ciclos. E agora eu vou mostrar algum tipo de algoritmos de busca que justamente trabalham nisso. Bom, e o primeiro algoritmo de busca que eu vou mostrar é o Breadth First Search, e que significa o quê? Busca em largura. E o que é que ele faz? Ele usa fila. Por que que ele usa fila? Porque a fila respeita a ordem de chegada. Então, é a mesma ideia. O primeiro que entra é o primeiro que sai. E isso vai combinar de visitar primeiro a quem está mais perto. Então, depois do A, vai vir o B e o C. Depois do B e o C, só depois o algoritmo processa os vizinhos de B e C, D e E. Então, por isso, dizem, né, que BFS visita por níveis, porque primeiro a origem, depois distância um, distância 2 e assim por diante. Só que isso é bom para menos passos em grafos sem peso. Por quê?
porque avança em camadas. Então, grafos com com, mais passos já ficam um pouco mais complexos e com mais pesos, mais ainda. Então, você vai ter que adaptar qual tipo de busca, qual tipo de algoritmo você quer para melhor para o seu problema. Bom, o próximo é DFS, Depth First Search, busca em profundidade. Por quê? Porque profundidade significa escolher um caminho e seguir ele o máximo possível antes de voltar. Esse é o significado aqui nessa parte de algoritmos. Então, o DFS ele vai pegar, escolher um caminho e justamente, né, seguir por ele o máximo possível antes de voltar. Então, ele pega e é associado com pilha ou recursão. Por quê? Porque pilha também trabalha com a ideia do último que entrou é o primeiro que sai. E aí a recursão também usa essa mesma ideia internamente na pilha de chamadas. E já no código, por exemplo, a função ela chama ela, no código que eu vou mostrar, a função chama ela mesma para visitar o próximo vizinho. E aí quando chega em um vértice sem vizinhos novos, retorna para a chamada anterior. E por que diz que explora possibilidades, né? Justamente por quê? Porque possibilidade significa caminhos ou alternativas que ainda podem ser exploradas. Então, por isso, DFS é útil em labirintos, círculos e exploração de componentes, porque ele vai justamente explorar, ou tentar o máximo possível, o máximo das possibilidades antes de voltar. Bom, e qual é a diferença, né, dessas duas que eu mostrei? A diferença justamente está na ordem de exploração. Uma é busca em largura, a outra em profundidade. Uma usa fila e expande em largura. A outra usa pilha ou recursão e vai expandir em quê? Em profundidade. Vai fundo antes de voltar. E a outra visita por níveis, abre em camadas. A outra, melhor para explorar caminhos, possibilidades. Então, BFS é importante e melhor quando importa a menor quantidade de passos em grafos sem peso. Já a DFS é melhor quando a ideia é explorar possibilidades, verificar ciclos, percorrer componentes ou simular tentativa e retorno. Nenhuma é sempre melhor que a outra, vai ser sempre depender do problema. Outros dois são caminho mínimo e Dijkstra. Para que eles servem nesses daí? Caminho mínimo está meio que no nome, né? Caminho mínimo é o menor custo total para ir de um vértice ao outro. E o custo vai ser a soma dos pesos das arestas que foram usadas no caminho, né? Então, por exemplo, de A até E, o menor custo é 6, seguindo o caminho A, B, D e E. Porque se você seguir o caminho A, C, D e E, você vai pegar a aresta de peso 5, somar mais 6, né, do caminho, ou mais 4 e fica 9. Então o custo vai ser maior. Na real, o menor custo, o caminho mínimo é A, B, D e E. E o custo ele pode ser por justamente distância, tempo ou preço. Já o outro, o Dijkstra, ele é o nome desse algoritmo é assim por causa do cara que criou ele. E para que ele serve, né? É para encontrar menores caminhos em grafos com pesos não negativos. E o que é peso não negativo? Peso não negativo significa o quê? Que as arestas não podem ter custo menor que zero. E aí, Dijkstra, ele depende, esse algoritmo, né, depende disso para funcionar corretamente. A ideia é começar com distância zero na origem e infinito nos outros vértices, porque você ainda não conhece o caminho, certo? E aí, a cada passo, o algoritmo ele escolhe o vértice ainda não processado, com a menor distância conhecida, e tenta melhorar a distância dos vizinhos, porque ele sempre vai pegar, comparar e meio que fazer uma pergunta. O caminho que passa pelo vértice atual, que eu estou aqui agora, que eu passei, ficou mais barato do que o caminho que eu tinha conhecido antes, então justamente ele tenta atualizar menores distâncias conhecidas. Por último, temos o problema do caixeiro viajante, é bem famoso até, e em inglês Traveling Salesman Problem. E o que é esse problema? O problema do caixeiro viajante, como é que ele é? Ele não quer só sair de A, por exemplo, chegar a C, sair de A, chegar a D. Ele quer o quê? Sair da origem, por exemplo, A, visitar todas as cidades, no exemplo de cidade, né?
como se fosse A uma cidade, B uma outra cidade, C outra cidade, D outra. Ele quer percorrer todas as cidades uma única vez, visitar elas e voltar para a origem. O que isso vai formar um ciclo, porque a rota, né, vai terminar justamente onde começou, que no caso daqui é o A. E o que é que isso é? Isso é justamente buscar a menor rota total, a menor rota que dá para você sair de onde você está, dar a volta e chegar de novo onde você começou. E no código que eu vou mostrar, o exemplo ele vai usar quatro cidades, justamente como está aí no slide. E tem uma parte chamada de força bruta que usa o que eu usei, o que isso significa? Força bruta significa testar todas as ordens possíveis da cidade. Isso é para, tipo assim, meio que melhorar mais, testar mais. Só que isso funciona para poucas cidades, porque quando você vai aumentando o número de cidades, cresce muito mais rápido. Então, tipo assim, se tivesse 10 cidades, já é meio que fatorial, né? Então, tipo assim, vai aumentar muito mais, porque você vai ter que testar essa com essa, para todos os caminhos. Então, quanto mais cidades, pior fica, né, no caso. E, bom, qual é a diferença desse agora aqui de Cachoeira Viajante para o anterior que eu acabei de mostrar? A diferença principal do Dixta para o Cachoeira Viajante é o que? Dixta calcula o menor caminho entre os pontos. Cachoeira Viajante ele calcula a menor rota total passando por todos os pontos. Essa é a diferença. Bom, e a realidade é que na vida real tem muita coisa que usa grafos e a gente não percebe. Então, algumas aplicações práticas, como eu tinha comentado um pouquinho antes, pô, GPS e mapas, você tem que fazer a triangulação entre as cidades. É justamente o problema que acontece, né? Rotas, tudo isso, né? A parte do GPS, do Maps, do Uber, por exemplo, né? A parte de redes, porque, por exemplo, você tem um roteador aqui, ele não vai direto para a torre, ele vai passando de roteador em roteador, roteador em roteador, as partes das conexões. Isso tem tudo a ver também com grafos, cada ponto, por exemplo, ponto, vértice, uma conexão entre um roteador e outro. Redes sociais, você tá ali o seu perfil, a rede social pega, te conecta com outra pessoa e acha outra, faz uma triangulação de alguém que você pode conhecer. Tudo isso tem a ver com grafos também. Jogos também tem a ver, e a parte de logística, né? Tem tudo a ver também com GPS, a parte de entregas, Mercado Livre e etc. E aí agora vou falar um pouquinho de uma coisa nova que eu trouxe aqui, de complexidade e otimização. O que é complexidade? Complexidade é a forma, né, uma forma de estimar como o tempo ou a memória do algoritmo cresce quando a entrada aumenta. Como é que é com 4 cidades, 10 cidades, 50 cidades, certo? E aí aqui, nessa parte de complexidade, V significa o quê? O número de vértices, certo? A, B, C, D, E, 5 vértices, tá ligado? E A significa aresta, né? A ligação entre os vértices, entre os pontos. E no meu código foi usada uma matriz de adjacência. E por isso, cada vértice verifica todos os possíveis vizinhos. Então, isso é uma ação do, do BFS, certo? E aí, por isso, tem essa parte de complexidade. Complexidade pode ser o pior caso ou o melhor caso. No caso do BFS, O, entre parênteses, vértice mais a aresta. E, melhor caso, matriz O, V ao quadrado, ou seja, o tempo é muito mais rápido, processa muito mais rápido a velocidade, certo? E na parte do e o DFS também é a mesma coisa. Já na parte do Dijkstra, simples com a matriz é OV ao quadrado. Por quê? Porque ele procura várias vezes o menor índice e percorre a linha da matriz para atualizar os vizinhos. E na parte do caixeiro viajante, por força bruta, é ON fatorial. Por quê? Porque ele vai testar muitas permutações. Então, tipo assim, ele vai testar muitas rotas, por isso também que quando aumenta o número de cidades, o número de rotas explode, e aí fica muito mais complexo e lento. Na parte assim, vai ficar, você vai causar lentidão ao algoritmo, se você aumentar muito, né?
E o que que significa otimizar, né? Otimizar, na verdade, significa o quê? Trocar a estrutura ou estratégia para melhorar o desempenho. Nesse caso aqui, né, usar a lista de adjacência, uma fila de prioridade e até heurísticas, né, que são regras de tipo de boa prática de algoritmos. Bom, e agora eu vou mostrar um pouquinho do, do código, né? Aqui eu uso o Studio, né, para entrada e saída, porque o programa imprime informações no terminal e também a opção do menu limites H, porque no Caixeiro Viajante eu vou usar int max para começar com um custo muito alto já. E aí V5 estou definindo o vértice com 5 A, B, C, D e E T, S, P, N4, justamente definindo a teoria do Caixeiro Viajante com 4 cidades. E aqui eu estou definindo um valor grande NF1000 porque vai representar lá no Dista quando ainda não conhecemos o caminho, né? E aí, aqui está a matriz de adjacência, que é o que? Representa o grafo, é como para representar o gráfico, só que na matriz. Então, por exemplo, aqui a linha A é como se fosse a linha A, coluna B. Então, a linha A e B representa a ligação entre A e B. E aí, quando aparece zero, significa que não existe aresta direta entre aqueles vértices. E quando aparece um número diferente de zero, é o peso da aresta, é o peso da ligação, por exemplo, entre A e, e B. E aí, como tinha, tinha no slide, né? A, AB tem peso 2, AC tem peso 5, BD tem peso 2, DE peso 2 também, e CE também peso 2. E aí tem essa outra matriz que é separada, porque o caixeiro viajante ele, né, só vai usar 4 cidades. E agora eu vou mostrar a parte do BFS. Então, no código, a função BFS ela vai receber o, o vértice inicial. E aí, o que acontece? O vetor visitado, ele que está aqui, como eu falei, né, ele vai marcar quais vértices já foram encontrados. Então, ainda nenhum foi encontrado, começa no zero, né? Inicia. E aí a fila, ela vai guardar os vértices que ainda serão processados. Então, está aqui processando, tem uma fila para guardar qual é que vai ser processado. Então, ele vai jogando e um por um, né? Respeitando a fila, e aí vai processando. E é importante porque vai ter que ficar guardando, né? Quais ainda não foram processados. E aí a variável frente, ela vai indicar onde eu retiro o próximo vértice da fila, né? Qual é o frente da fila para sair. E o fim, qual é o fim da fila para eu inserir um elemento. E aí, como eu falei, né? Ele começa no vértice inicial. Então, primeiro ele marca o vértice inicial como visitado e aí já coloca ele na fila. E aí, enquanto a fila não estiver vazia, eu retiro o primeiro elemento, imprimo e procuro os vizinhos. Se um vizinho esse existe na matriz e ainda não foi visitado, eu marco e coloco ele no fim da lista, justamente para ele ser visitado. E aí, por isso, o BFS ele vai visitar por níveis. E aí, nesse exemplo daqui, a ordem seria justamente A, B, C, D, I, E. Já aqui no DFS, eu implementei usando aqui a função na recursão. Então, a função ela vai criar o vetor de visitados, como a outra também, né? Cria a função o vetor de visitados e chama DFS recursivo, começando pelo vértice A, que é a origem. E aí, na função recursiva, eu marco o vértice atual como visitado e imprimo o nome dele. E aí depois eu vou percorrer os vizinhos desse vértice. E aí se eu encontro um vizinho ligado que ainda não foi visitado, eu chamo a própria função para esse vizinho, justamente fazendo essa parte da recursividade. E aí isso faz o algoritmo ir muito mais longe, né? Ir um caminho em fundo no caminho antes de voltar. E aí quando não há mais vizinhos novos, a função retorna para a chamada anterior. E aí no exemplo seria justamente A, B, D, E, C. E aí, como eu falei, né, já tinha como falado antes, o Dixta, ele justamente é o menor custo saída de uma origem para outros vértices. Então,
o vetor ele vai marcar justamente a distância, né? O vetor de distância guarda a menor distância conhecida até cada vértice. E aí no início, todas as distâncias recebem aquele valor grandão, porque ainda a gente ainda não conhece os caminhos. E aí a origem vai receber primeiro, a origem vai receber zero, certo? Distância zero, porque vai justamente sair do ar, da origem, né? Então tem de custo para chegar lá, para sair do ar e chegar no ar. Ele já está no ar, né? E aí o vetor processado marca quais vértices já tiveram em sua menor distância definida, e o vetor anterior guarda de qual vértice veio o melhor caminho conhecido. E aí a função menor distância, ela procura o vértice que ainda não foi processado, com a menor distância conhecida, justamente para ir até ele. E aí depois o algoritmo vai, percorre os vizinhos desse vértice, e se passar pelo vértice atual gera um custo menor, o programa vai atualizar a distância justamente para atualizar a distância e anterior, justamente para fazer essa procura, né? E pegar a menor distância. E já aqui no Caixeiro Viajante, é, justamente, né? Eu acabei usando força bruta justamente para fazer todos os caminhos, porque tem poucos, eu botei poucas, né? Quatro. Mas o que acontece, né? A função aqui, trocar, por exemplo, ela vai ajudar a mudar a ordem dos elementos da rota. E aí a função custo rota vai calcular o custo de sair de A, passar pela rota, né, e voltar para ele mesmo. E a função copiar melhor rota vai guardar a melhor rota encontrada até o momento. Já a função permutar a rota, ela que vai gerar as possibilidades. Então, quando encontrar uma rota completa, calcula o custo. Se o custo for menor que o menor custo que já tem, né, da função menor custo, o programa atualiza a melhor resposta, porque ele encontrou um novo menor custo, né? E aí a função caixeiro viajante, ela vai preparar os dados, né, chamar todas essas permutações e imprimir a melhor rota. Obviamente, no exemplo, estava no slide, seria A, B, C, D e voltar para A, né? As quatro cidades A, B, C, D, A, com custo total de 21, usando os pesos que estavam lá na matriz. Acabou que eu deixei tudo num bagulho só, né? Deixei num módulo, mas enfim. É, e aí eu também criei aqui uma parada de mostrar uma complexibilidade, justamente para comprovar e mostrar o que eu tinha falado, explicado antes, e também um menu. E aí agora aqui eu vou testar. Aí aqui para testar eu já compilei e vou ligar. Ok, pronto. E aí aqui tem um menuzinho, e aí aqui ele já vai mostrando os grafos e os pesos e os vértices, certo? E agora aqui, por exemplo, para mostrar a complexidade, deixa eu botar aqui 5. E aí ele vai mostrar resumo simples de complexidade e otimização, como estava no slide. E aí agora aqui, por exemplo, vou executar o 1. E aqui executar o 2. Aqui, tá vendo? Ele define a partir de A. A, B, D, E e C. Aí tem a explicaçãozinha também. E aí aqui, agora eu vou executar o 3. E aí ele vai aqui. Menores distâncias a partir de A, certo? Até A, custo zero. Se for até B, custo 2. Aí o anterior, né, era o A. E se for até o C, o custo é 5, saindo do A. E aí do D vai ter que passar pelo B. Então o custo é 4, só que aí ele vai contar a partir do anterior, que era o B. Entendeu? Ficou um pouquinho confuso, mas é basicamente assim. Então, só que a explicação é o quê? A Dijkstra vai escolher sempre o vértice com menor distância conhecida. E escuta, agora o caixeiro viajante. E na parte aqui do caixeiro viajante, aqui ele vai voltar assim, ó. Seu objetivo, sair de A, visitar B, C, D uma vez e voltar para A. Então, a melhor rota encontrada é o quê? A, B, C,
TA, como está dizendo aqui, e ele vai botar o custo baseado no peso que tinha lá nos exemplos. Então, ele vai testar todas as ordens possíveis, por isso que cresce muito rápido. E esse é o teste. Bom, com isso eu acho que consegui testar e mostrar também os testes, né? Executar o BFS, o DFS, o Dixta caminho mínimo e executar o cacheiro viajante simples também e mostrar meio que um resumo das complexidades e, então, por fim, né? A ideia que fica é o resumo final dos algoritmos. Grafos, eles são o quê? Representam conexões, representam pontos e ligações. E, velho, tudo como eu falei, né? Várias aplicações práticas na realidade dos grafos. Entender também o que? Os algoritmos utilizados para percorrer esses grafos. BFS, DFS, Dixta e cacheiro viajante. E por que é bom? Porque você nem sempre vai saber qual é o melhor. Até porque cada também, como eu mostrei, cada algoritmo também tem uma complexidade, também tem um pior caso e um melhor caso. Você tem que entender qual é o melhor para você usar em determinada situação e também qual é o melhor caso dele e qual é o pior caso dele, quais as otimizações que você pode usar, certo, no seu código. E também mas fica a ideia, né? A ideia dessas coisas que são tão utilizadas em todo a nosso mundo, todo tipo de tecnologia usa, e às vezes a gente nem sabe, né? Eu tava estudando mesmo esse negócio, falei, pô, chato pra caramba, velho, mas aí você vai ver que, pô, tem tudo, computador, tem em GPS, até, pô, Instagram. Então, pô, acho muito legal e eu acho que deu pra entender um pouquinho a ideia, principalmente a ideia, né, e o conceito de cada um e um pouquinho da prática também. Valeu, tamo junto.